Queridos, abra sua Bíblia novamente, agora do mesmo livro do profeta Oséias, mas no capítulo 4. No capítulo 4. O tema do nosso estudo nessa manhã é o seguinte: estudar para evitar uma tragédia. Estudar para evitar uma tragédia. Oséias capítulo 4, no verso 6, a primeira parte do verso. Oséias capítulo 4, verso 6, a primeira parte do verso. Deus fala ao povo de Israel, o reino do norte, por meio do profeta. E Deus diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Eu vou repetir. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Conhecimento é algo que você adquire a partir do estudo. O estudo compreende alguns aspectos que têm a ver com a leitura, tem a ver com a pesquisa, tem a ver com a reflexão que você faz sobre a leitura e a pesquisa feita, e tem a ver, como resultado, com a construção de ideias e ideais, a partir daquilo que se leu, que se pesquisou, que se refletiu, a partir daquilo que se estudou. Hoje, inclusive, o quarto domingo de abril, é comemorado o dia da Escola Dominical, porque hoje completa mais de 200 ou 240 anos de que foi organizado, ou que começou a funcionar a primeira escola dominical, com o objetivo de tirar crianças das ruas e de tentar, de alguma forma, alfabetizar essas crianças e passar princípios, valores éticos e princípios morais, ou princípios éticos e valores morais, para diminuir a criminalidade infantil na Inglaterra, uma cidade próximo de Londres. Um jornalista, Robert Riker, que era da igreja anglicana, teve essa ideia. E, a partir daí, nunca mais deixou de existir escola bíblica dominical. E os resultados, a história mostra que são resultados maravilhosos. Sempre é necessário estudar para que a gente, de alguma forma, saiba o que pode se responder. Eu vou mostrar aqui para vocês algo que recebi de uma irmã evangélica, lá de Araçatuba, que ela foi minha aluna, inclusive, na faculdade. Só para vocês terem uma ideia sobre a necessidade, ou para justificar a minha tese sobre a necessidade de estudar a Bíblia e o papel da escola dominical nesse processo. O nome dela é Débora. E ela mandou uma mensagem para mim, nesse mês de abril, no dia 3 de abril, no início do mês. Olá, professor, parabéns pelo seu livro. Pode responder? Aí vem a pergunta: Deus ama o diabo? Então eu respondi: boa tarde, irmã Débora. Graça e paz. Obrigado. Precisaria estudar mais sobre a sua pergunta, mas penso que não. Porque o diabo é a personificação do mal e Deus odeia, isto é, não ama o mal e nem a sua prática. Deus te abençoe. Abraço. Aí ela me respondeu: meu filho está na Jocum
em Contagem, Minas Gerais. Jocum é o ministério que prepara jovens para missões, jovens com uma missão. O professor fez essa pergunta em sala de aula. Eu respondi a ele que, por mim, eu diria que Deus não o ama. Ou seja, Deus não ama o diabo. Mas pensando na essência de Deus, agora presta atenção nessa parte agora. Pensando na essência de Deus, que é amor, eu disse sim, levando em consideração que o amor e a justiça de Deus caminham juntas. Deus ama o pecador e não ama o pecado. Sendo assim, a justiça de Deus será feita a todo aquele que praticou o mal. Eu não sei se vocês entenderam a dinâmica da resposta dela, mas a conclusão que ela chegou é que Deus ama o diabo, sim. Porque o que Deus não ama é o pecado. Deus odeia o pecado. E Deus é justo. Se Deus é amor e se Deus é justiça, então, de alguma forma, Deus ama o diabo, porque o que Deus odeia é o pecado dele. Eu respondi, porém, não podemos esquecer que o diabo não é um ser humano, e por isso não é alvo do amor e nem da justiça de Deus. O destino final do diabo e seus anjos já está traçado, o lago de fogo e enxofre. Deus é amor, mas esse amor não muda a natureza e nem o caráter de Deus. Quando o diabo pensou em destronar a Deus e assumir o lugar que só é devido a Deus, observe que nem Jesus teve essa pretensão, Filipenses 2, e Jesus só assentará no trono de Deus no final de tudo, conforme diz Apocalipse. Então, ao assumir a postura de se tornar a personificação do mal, o diabo tornou-se o mal que influencia o ser humano a praticar o mal. Deus ama o pecador que pratica o mal, mas odeia o mal. Logo, Deus não ama o diabo. Deus te abençoe. Aí ela me respondeu com aquele emojizinho, aquela carinha de dúvida. Duas coisas incomodaram o meu coração. Primeiro, eu disse até para a irmã Luzimar, em casa, quando conversamos sobre isso, eu falei, o que a Jocum está ensinando para esses jovens que serão missionários? Segundo, uma pessoa que é líder na igreja e que tem uma dúvida dessa natureza, o que ela é capaz de ensinar? Aprender que o diabo não é um ser humano, aprender que o diabo é o mal personificado, e aprender que o diabo está destinado ao lago de fogo e enxofre, preparado, como disse Jesus, para o diabo e seus anjos, é matéria básica que se aprende na escola dominical. Isso não é teologia, isso não é doutrina. Isso é vida cristã, isso é devoção. E isso se aprende na escola dominical. Qual a perspectiva que você faz, olhando para esse tipo de situação, em relação à igreja que os nossos filhos e netos participarão no futuro? Diante disso, cabe o alerta de Deus, trazido pelo profeta Oséias. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O livro do profeta Oséias tem como objetivo revelar o amor de Deus e o chamado de Deus ao arrependimento. E esse objetivo é posto pelo profeta a partir da obediência a Deus no seu casamento com Gomer. Inclusive, o adultério de Gomer
depois a prostituição de Gomer, mas o perdão liberado pelo profeta para sua esposa adúltera e prostituta, o acolhimento do profeta aos filhos que aquela mulher gerou e a restauração do casamento e da família. Tudo isso soa como um contundente resumo do propósito de Deus para a nossa salvação. É difícil entender uma dinâmica como essa. Eu fico imaginando se Deus chamasse um obreiro hoje, um pastor, um líder, e dissesse para ele: olha, você vai viver esse tipo de experiência, igualzinha do profeta Oséias. Primeiro que nós, homens no século 21, somos condicionados pela sociedade a não aceitar esse tipo de situação. Se fala muito em igualdade de gênero, se fala muito em empoderamento feminino, mas em última análise, o machismo impera. E você vê isso nas colocações que se faz na sociedade de modo geral, e principalmente na igreja, em relação ao papel da mulher na família, na própria igreja, quando se trata de temas que podem, de alguma forma, arranhar a masculinidade. Mas Deus assim fez para que nós pudéssemos ter o entendimento de que Ele é um Deus de amor e de que Ele ama o pecador e Ele quer perdoar os nossos pecados e nos salvar, mas Ele também espera que nós tenhamos um conhecimento dele, Deus, da sua natureza e do seu propósito. Dificilmente alguém consegue entender o propósito da salvação se não consegue entender o caráter de Deus. Dificilmente alguém consegue entender o propósito de Deus na salvação, na sua consequência, que é a santificação, se não entende a natureza de Deus. Porque a salvação nos reconcilia com Deus, ou uma expressão que eu gosto de usar, nos restaura a glória de Deus, usando a ideia de Paulo em Romanos. Mas para permanecer na presença de Deus, é necessário ter um caráter santo. Porque amor não é a essência de Deus. Isso é uma canção do Guilherme Kerr que diz isso. Mas não existe lugar nenhum na Bíblia que diz que a essência de Deus é amor. Porque quando usa o verbo no tempo presente para se referir que Deus é amor, da mesma forma a Bíblia diz Deus é justiça. Da mesma forma a Bíblia diz Deus é misericórdia, Deus é graça, Deus é salvação. Inclusive o nome Oséias tem esse significado. Deus é Salvador. Que é o mesmo nome Josué, que é o mesmo nome Jesus no grego. Deus é salvação. Por isso muita gente fica na igreja, mas não tem o interesse de estudar a Bíblia, não tem o interesse de aprender, de adquirir conhecimento sobre a natureza de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre os atributos de Deus. E é por isso que muita gente está na igreja, acredita ser salvo, mas vive com a cabeça no mundo. Tem ideias mundanas, tem atitudes mundanas, tem prioridades mundanas. Porque falta a essas pessoas o conhecimento. E a falta de conhecimento, diz a Bíblia, é destruição. Oséias profetizou para o reino do norte, Israel. O reino do norte sucumbiu muito antes do reino de Judá, o reino do sul. E no capítulo 4 temos uma acusação de Deus contra o povo de Israel.
contra o seu povo. Porque é interessante que os reinos se dividiram politicamente, né, inclusive territorialmente, mas não há nenhum texto bíblico que diga que na cabeça, no coração de Deus, houve essa divisão. E Deus se refere tanto a Israel quanto a Judá e diz: o meu povo. A divisão quem criou foi o ser humano, foi o homem. Por interesses políticos, por interesses de poder, por interesses financeiros e até por interesses e divergências religiosas. E essa divergência religiosa perdurou até o tempo de Jesus. Porque a mulher samaritana, quando conversa com Jesus, ela fala sobre isso. Dizem que é Jerusalém, mas dizem também que é aqui, porque Samaria, ou Samaria, como a maioria pronuncia, ficou como a capital do reino do norte, e eles construíram lá também um lugar de adoração. Mas na cabeça e no coração de Deus, e Jesus mostra isso claramente, essa divisão nunca aconteceu. O lugar de adoração é na presença de Deus e não num templo, numa cidade específica. E o povo de Deus deve buscar conhecimento do próprio Deus. A causa principal dessa acusação de Deus é revelada nesse verso 6, como lemos: a falta de conhecimento de Deus. A falta de conhecimento é o resumo de toda a ideia. Porque, na verdade, quando Deus fala, meu povo perece, ou meu povo foi destruído por falta de conhecimento, Deus está falando, o que vocês estão passando é porque vocês desprezaram a lei de Deus. O que vocês estão passando é porque vocês negligenciaram o estudo da palavra de Deus. E tendo desprezado a lei de Deus, e tendo desprezado o estudo da palavra de Deus, faltar a vocês o conhecimento necessário para que a vida de vocês não se torne esse caos que vocês estão vivenciando. E queridos, se você olhar o contexto desse capítulo 4, você vai ver que o povo de Israel foi lançado na mais completa ruína espiritual, moral, política e social. A partir daí, nós temos que pensar o seguinte: estudar a Bíblia é importante. Estudar a Bíblia é muito importante, porque não apenas adquirimos o conhecimento de Deus, não apenas adquirimos o conhecimento da palavra de Deus, mas uma vez que adquirimos esse conhecimento de Deus e da palavra de Deus, nós estamos habilitados pelo próprio Deus e por esse conhecimento a evitarmos essa catástrofe, como narrada pelo profeta Oséias, nesse alerta, nessa acusação de Deus contra o povo. E quando você lê o livro do profeta Oséias, parece que nós estamos lendo um texto de alguém que fez uma análise da sociedade do século 21. Observe o que Deus manda o profeta falar ao povo que estava acontecendo e que tudo aquilo que acontecia era por causa da falta de conhecimento. Infidelidade, desamor e ignorância, espírito existencial se instalaram como padrão de conduta na sociedade. Verso 1. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. E aí veja o verso 2. Só se vê em maldição, mentira, assassinato, roubo e mais roubo.
Ou seja, o desamor, a infidelidade e a ignorância, espírito existencial, abrangia todos os níveis, todas as áreas da vida, todos os níveis de relacionamento, abrangia toda a sociedade como um tal, era como uma praga, uma lepra que se esparramava para todo lado que você olhava, que você virava, você só via essa desgraça toda. E aí a maldição se tornou generalizada, é isso que os versos 2 e 3 mostram para a gente, maldição generalizada. E acompanhe para ver se não é isso que acontece no século 21, assassinatos, roubos, adultérios, sofrimento generalizado, a terra pranteia. Essa expressão significa dizer que para todo lado que se virava, tinha gente sofrendo, tinha alguém sofrendo, a própria natureza estava em sofrimento. A angústia e a depressão tomaram conta do povo. Todos os seus habitantes desfalecem. As pessoas estavam angustiadas, as pessoas estavam deprimidas, desfalecendo. Sem ânimo, sem disposição. E, queridos, não se iluda, nós somos cristãos, somos evangélicos, cremos em Deus. E quem aqui, em nome de Jesus, pode dizer que nesses últimos tempos, pelo menos em um dia, não acordou com aquela sensação de que não está valendo a pena? Todos nós, se formos sinceros e honestos diante de Deus, teve um dia que nós acordamos, sentamos na cama e disse assim, não está valendo a pena. Desequilíbrio ecológico. O negócio está tão maluco que os bichos que eram para viver na mata estão invadindo as casas. Escorpião que era para morar na lata de lixo está vivendo no tapete da sala de uma casa limpa e bem arrumada e mata uma criança de 1 ano. Eu estou há 3 dias lutando com o miserento de um grilo que resolveu morar dentro da minha casa e eu não acho aquela peste. Tem terra no quintal, tem mato no quintal, tem plantas. Grilo é para viver no mato. Já passei detergente, já passei desinfetante, já passei inseticida, já passei água, e o grilo está lá cantando. Eu digo, mas está me desafiando esse miserável. Daqui a pouco eu vou ter que dormir no quintal para o grilo cantar sossegado dentro da minha casa. Isso é desequilíbrio. Pombo que vivia nas árvores, nas praças públicas, comendo semente que caía, e que milho que o povo jogava, e resto de pão que as mães ou as pessoas descuidadas, e algumas delas porcas mesmo, né, em vez de jogar na lata do lixo, joga no chão. E os pombos agora não querem mais viver na praça, os pombos querem viver aqui no telhado da igreja. Os pombos querem viver no telhado da rodoviária. E nem a gente aqui, nem a prefeitura consegue tirar os pombos do telhado. Mas os pombos não querem viver na praça mais. Eu fico imaginando se um dia a andorinha resolver que não vai morar mais na árvore e resolver entrar dentro da casa da gente. Como é que a gente faz? Porque andorinha, você sabe, né? Vive em bando. Total desequilíbrio de todos os lados para tudo. É no ser humano, é nas emoções, é na convivência, nos relacionamentos. Consequência da falta do conhecimento de Deus. Não é isso que acontece no século 21? Não é isso que a gente vê todo dia e ouve todo dia nas notícias? E o que é espantoso e maravilhoso ao mesmo tempo, maravilhoso porque Deus
na sua soberania e no onisciência, já revela que deveríamos tomar o cuidado de evitar. Mas espantoso porque não evitamos. Essa desgraça generalizada, essa catástrofe, ela chega no campo da religião. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim, trocaram a glória de Deus pela sua própria glória, por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos e lhes retribuirei os seus atos. Alcançou a religiosidade, alcançou a igreja, alcançou a vida religiosa do povo. Terrível. E continua, veja aí, o verso, vai até o verso 13, nesse contexto, a partir do verso 7, algo que para mim é muito interessante, né? Lá no verso 11, né? Essa atitude dos sacerdotes, inclusive se prostituindo e se embriagando, Deus diz, prejudicando o discernimento do meu povo, ou seja, quem era para ensinar o povo, está atrapalhando o povo. E eu li para vocês aqui um professor da Jocum criando dúvida na mente dos alunos que serão missionários sobre se Deus ama ou não ama o diabo. Pastores de igreja pregando prosperidade, pregando que doença é do diabo, pregando que pobreza é do diabo. A Discovery lançou agora um documentário, 3 episódios, sobre o escândalo da igreja Hillsong, uma referência mundial em termos de adoração e louvor. E não é diferente no Brasil. Pastores, pastor Neil Barreto mesmo, uma referência, batista inclusive, diga-se de passagem, né? Faz um sucesso tremendo aí no YouTube e tal, prega muito bem inclusive, foi acusado de ter engravidado uma jovem da igreja e de ter sugerido o aborto. Aí ele escreve um textão e emite como nota oficial, dizendo que ele não sugeriu o aborto. Bom, aí um líder da igreja questionou-se, bom, se ele faz uma nota dizendo que não sugeriu o aborto, então significa que ele engravidou a moça. Escândalos e mais escândalos. Querido, Oséias era um profundo conhecedor da religião judaica. Oséias era um profundo conhecedor da lei de Deus, ele mostra isso no seu texto, no seu escrito. Ele sabia tudo sobre as tradições religiosas e sobre a constituição do culto. E ele fala com uma propriedade tremenda sobre os erros cometidos na prática do culto e pelos sacerdotes que conduziam o povo nesses cultos distorcidos, errados, que na verdade era veneração ao ser humano, veneração a si mesmo, trocaram a glória de Deus pela sua própria glória e por coisas vergonhosas. Ou seja, quem vai aparecer no culto, quem vai ser adorado, venerado nesse culto, não é Deus, é um líder religioso. E não é isso que tem acontecido hoje em nossos dias. Ele falava e podia falar com autoridade, e ele sabia muito bem sobre o que falava. E ele fala de uma consagração desregrada de líderes, aumentaram, e ele usa a expressão de forma pejorativa,
E, infelizmente, não há o cuidado hoje na consagração de pastores e líderes na igreja. As pessoas são promovidas por razões as menos nobres possíveis. A pecaminosidade dos líderes. Uma vida totalmente dissociada da palavra de Deus e da ética bíblica. A má influência desses líderes contra a vida do povo, desviando o povo da verdade, líderes e sacerdotes que prejudicavam o discernimento do povo, ou seja, que confundiam ao invés de ensinar. Aqueles que tinham que ensinar a verdade, confundiam o povo e desviavam o povo da verdade, incitando, inclusive, a idolatria. E o que é pior, a sexualização do culto com prostituição cultual. Aí você vai dizer, não, mas isso não tem no Brasil, você que pensa que não tem. Gerou uma confusão danada aí, uma pastora que saiu nua entre dois homens. Não, num casal, era um casal. Num casamento que ela fez, e uma das fotos que ela tirou, ela estava nua entre o casal, para simbolizar o que está escrito lá em Gênesis capítulo 2, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Essa semana saiu aí de novo uma pessoa que não é evangélica reclamando e questionando a mulher do Rodolfo Abrantes, que é pastora também, que apareceu aí com uma amiga num camarote de carnaval com a garrafinha de cerveja na mão. Temos no Brasil uma atriz pornô que é evangélica. Essa não é batista, não, é da Assembleia de Deus. Mas, em contrapartida, temos uma batista que é dona de um sex shop. Nos Estados Unidos, temos uma agência missionária de prostitutas. Dizem que são missionárias, levam os homens para o motel para evangelizar. Eu confesso que eu não consigo entender isso, eu devo ser muito burro, eu acho que eu sou muito burro. Essas coisas eu não consigo entender. Agora tem um trisal evangélico, assumidamente evangélico, no interior de São Paulo, que entrou com uma ação na justiça, porque eles querem registrar o filho com o nome dos três. Eu digo, isso não existe, trisal evangélico. Ou é trisal ou é evangélico. Sendo evangélico já é difícil viver em casal, quanto mais com trisal. Viver em casal já dá um trabalho danado. Aí você vai dizer, pastor, isso é absurdo. Tem gente, eu sei que tem gente que nem gosta que eu mencione essas coisas, mas está na Bíblia, prostituição cultural. E nós estamos vendo isso acontecer no Brasil. Nós estamos vendo isso acontecer. Assembleia de Deus no Nordeste, passando por um sufoco danado nesses últimos tempos, porque o pastor flagrou a esposa dele com o bispo da igreja no motel, e a esposa justificou que fez aquilo porque o bispo prometeu uma promoção para o pastor. Espera aí. A gente ouvia falar disso no mundo corporativo, e até lá no mundo corporativo, quando se descobria esse tipo de situação, todo mundo era mandado embora, dispensado pela empresa e processado pela empresa.
E aí o pastor, então, perdoou a esposa e disse que quer restaurar o casamento, porque a intenção dela era boa. De boa intenção, o inferno está cheio. Ela podia até ter uma boa intenção, mas que era sem vergonha, é. Porque se o bispo fez uma promessa dessa para ela, se ela conhecesse a Bíblia, ela denunciava o bispo. Reunia provas e denunciava o bispo. Mas nem o bispo, nem ela conhece a Bíblia. E o pastor, o marido dela, muito menos. Não pelo fato dele perdoar a esposa e restaurar o casamento. Por mais difícil que seja, essa orientação de Deus, Oséias viveu isso na própria carne. Mas ao dizer que a intenção da esposa era boa, não, adultério por qualquer motivo não é uma boa intenção. É pecado contra Deus. Nada justifica um adultério. Líderes que lançaram o povo na ruína. Mas esses líderes serão castigados juntamente com o povo, diz Deus, está aí no verso 9. Caos político, outro problema sério que se abateu sobre o povo, e parece que é isso que nós estamos vivendo no Brasil. Caos político terrível. Veja o verso 16 a 18. Povo rebelde, feito bezerro indomável, ninguém conseguia apacentar aquele povo. O povo aliou-se a ídolos, criou ídolos para si, né? Tudo acabava em festa, prostituição, e os governantes amando profundamente os caminhos vergonhosos. E aí Deus diz, um redemoinho os varrerá para longe e os seus altares lhes trarão vergonha. Se você falar para mim que o Brasil não vive um caos político, eu vou perguntar para você em que planeta você vive. Não é que está ameaçado o Estado democrático, não. O Brasil não é mais um Estado democrático. O Brasil não é mais um Estado de direito. O Brasil está caminhando na perspectiva, quando você olha a história política, como o império, onde os poderes brigam entre si para ver quem vai ganhar essa parada e quem vai ficar com essa terra e escravizar o povo. O judiciário faz uma lambança atrás da outra, muda a jurisprudência, muda o discernimento, protege seus aliados, solta Lula e prende Daniel Silveira. Não defendo o deputado Daniel Silveira, porque o que ele falou, ameaçando a integridade física dos ministros do STF, isso é crime, isso está posto na lei, é crime. Ele deveria ser julgado e condenado, sim, mas na forma da lei. E por mais que todo mundo critique o pobre coitado do pastor presbiteriano, que agora é ministro do STF, André Mendonça, ele mostrou-se mais lúcido e mais fiel ao ordenamento jurídico. Ele disse, vai ser condenado, mas vai ser condenado na proporção do que a lei manda, 2 anos e poucos meses de cadeia. Pronto, acabou. Só que hoje ele é execrado porque fez o que a lei diz que é certo fazer. O Alexandre de Moraes é aplaudido pela esquerda porque lançou a pena máxima, extrapolando, rasgando a Constituição e triturando o ordenamento jurídico.
como se fosse uma questão de vingança pessoal. O Senado, por sua vez, que já deveria ter agido e dado uma freada no STF, não faz nada, porque dos 81 senadores, pelo menos 26 têm processos andando no STF, ninguém quer mexer com o STF, porque ninguém quer que os seus processos caminhem para frente, está tudo estacionado lá, um conluio diabólico. E o presidente da República, que embora tenha valores morais alinhados com os valores bíblicos e cristãos, é uma besta quadrada. Posso até ser processado e preso por falar isso aqui, mas me perdoe, eu votei no Bolsonaro, mas ele é uma besta quadrada. Eu votei nele não pelo programa dele, não porque eu o admire, eu votei nele por causa dos princípios. E se na próxima eleição, na Bacia das Almas, parece que ele é o único que defende valores cristãos, ou eu voto nulo ou eu voto nele de novo. Mas ele é uma besta quadrada. Agiu como um imperador, e não como um presidente de um Estado democrático de direito, e deu um Instituto da Graça a um seu amigo pessoal e correligionário, ferindo a legislação. E o que é pior, quando falta inteligência, falta inteligência. Se ele achasse que Daniel Silveira não cometeu crime nenhum, ele daria um indulto. Mas ele deu um Instituto da Graça, ele confessou que Daniel Silveira cometeu crime, porque graça é favor imerecido. O Instituto da Graça é quando o indivíduo não merece ser absolvido, mas o imperador resolve absolvê-lo. Porque o Instituto da Graça só existe nas perspectivas imperiais, aonde o imperador, o filho dele cometeu um crime, ele não quer que o filho dele seja enforcado ou guilhotinado, ele assina o Instituto da Graça e libera o filho dele da condenação, embora o filho seja um criminoso, todo mundo sabe, inclusive ele que sabe. E aí o país está cada vez mais dividido. Caos político, verdadeiro caos político. O povo está agindo como um povo indomável, realmente, do jeito que diz a Bíblia, uma rebeldia indomável. O povo não aceita ser liderado, o povo não aceita mais ser pastoreado. O povo cria líderes para si, da mesma forma que criticamos pastores e líderes evangélicos que defendem o PT e a bandalheira, a roubalheira do senhor Lula. Infelizmente, do outro lado, tem pastores que veneram Bolsonaro como se ele fosse o próprio Deus. Vamos aplaudir o que é certo, mas vamos ser justos e honestos e falar, está errado. O povo correndo atrás de pessoas e de imagens, a degradação moral, governantes amantes dos caminhos vergonhosos. Uma reportagem circulou na televisão e nas mídias sociais essa semana sobre o controverso prefeito de uma cidade que é envolvido com mineração de ouro no norte do Brasil. E a cidade dele é conhecida no mundo inteiro por ser a maior exportadora de ouro ilegal do planeta. E o cara tirando foto na televisão, nos jornais, para todo mundo, se mostrando, sou ladrão mesmo, sou traficante de ouro, roubo mesmo o Tesouro Nacional, e que se dane.
virou farra do boi, sei lá o que é isso aí. Nem sei se eu posso falar isso, porque estaria nivelando o Bumba Meu Boi por baixo, né? Que é uma festa folclórica, né? Que nós brasileiros deveríamos muito mais, se quiséssemos realmente uma festa popular, valorizar o Bumba Meu Boi do que o carnaval, né? A origem do carnaval é a Umbanda. A origem do carnaval nas religiões de matriz africana são os orixás, os demônios. O Bumba Meu Boi tem o aspecto do animismo, mas é folclore mesmo. Folclore no sentido pleno da palavra, que absorveu elementos da cultura dos índios. Nós estamos aí vivendo essa situação caótica, lançados na mais profunda perversão. E por que isso? Falta conhecimento de Deus. Está escrito aqui, ó. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. As escolas dominicais esvaziadas, os evangélicos que não leem mais a Bíblia. Tudo isso, toda essa maldição, aconteceu e acontece porque o povo não quer mais estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O povo tem desprezado o conhecimento de Deus. E é uma coisa interessante que o profeta coloca, a palavra que ele usa quando se traduz aqui por conhecimento, não é apenas intelectual. É o entendimento e a experiência que se tem com aquilo que aprendeu. Por isso que eu falei lá no começo, que estudar demanda leitura, demanda pesquisa, reflexão. E a partir da leitura, da pesquisa e da reflexão, você define ideias e ideais. Você se torna aquilo que você lê. Você se torna aquilo que você pensa. Você é, nas suas relações sociais, resultado daquilo que você estuda. Um povo que não lê a Bíblia, um povo que não estuda a Bíblia, é um povo que não tem experiência com Deus. É um povo que acaba se distanciando de Deus. E todos os países, todos os povos que fizeram isso, o resultado foi o caos. A Europa é um exemplo disso. A Bíblia nos alerta e mostra que essa mesma maldição, essa catástrofe, pode se abater contra nós, sobre nós, se negligenciarmos o estudo bíblico e o conhecimento de Deus. A decisão de evitar esse caos, a decisão de mudar a história, cabe a cada um de nós. Dedicando a nossa vida, o nosso tempo, nossa inteligência ao estudo bíblico, na busca do conhecimento, na busca de experiências com Deus, a fim de que não sejamos acusados por Deus, vitimados por esse caos e julgados por Deus para a destruição. A minha oração em nome de Jesus é que nós sejamos instrumentos de Deus, a partir do interesse, da dedicação e do estudo bíblico,
para a mudança desse quadro. Em nome de Jesus. Amém. Deus, completa a tua obra no nosso coração. Dá-nos desejo de estudar a tua palavra. Pelo teu Espírito, dá-nos esse fervor na busca de conhecimento do Senhor e de experiências com o Senhor, único Deus vivo e verdadeiro, nosso Salvador por Jesus Cristo e Consolador pelo teu Espírito Santo. Usa a nossa vida para mudar a história da nossa família, da nossa igreja, da nossa cidade, da nossa nação. Esse é o clamor que fazemos como igreja em nome de Jesus. Amém. Obrigado, vamos tomar o nosso cafezinho e vamos para a escola bíblica dominical.